Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Sou SAF em Campo. Hoje aqui com o Humberto, o João, o Fernando. Tem gente aí muito alegre pelos resultados do final de semana. E eu, apesar do sorriso, estou triste, né? Porque meu time ficou para o Corinthians, né? Na semifinal da Copa do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, fico feliz aí pelos companheiros aí que, né, vão disputar a final com o Vasco da Gama. Além disso, a gente tem também para falar sobre o Intercontinental de Clubes. O Flamengo vai fazer a final com o PSG, né? Então era um jogo aí muito esperado. Ele conseguiu passar aí pelas duas primeiras fases. E a quarta-feira é uma quarta-feira recheada aí de futebol. E a gente tem várias notícias aí também para discutir, que estão lá no nosso blog da Sousaf, né, para a gente trazer aí para vocês hoje. Fala aí conosco, João, Humberto. Fala aí, Danilo, boa tarde. Tudo bem a todos aí do Sosaf em Campo? Foi um primeiro sábado, né? Falar do sábado aí na cronologia. O Flamengo conseguiu aí chegar à final, né, do Intercontinental, até que de forma tranquila, né? O time conseguiu aí a sua classificação com um dos principais, que era um time aí muito também importante da África, né? Considerado aí um dos grandes times lá da África, né? Primeiro lá no ranking, e que já teve muitos brasileiros que jogaram inclusive por curiosidade, Danilo, teve um jogador do Corinthians e do Cruzeiro que jogou nesse time, o Rodriguinho. Sim, sim, sim. Ele jogou nesse time aí, o Pirâmides, e, e o Pirâmides não conseguiu aí segurar o Flamengo, né? Isso mostra aí, né, que houve um planejamento, né, do Flamengo, né, pensando aí em chegar nessa final desse Intercontinental. E garante também ao Flamengo bom dinheiro aí para as contratações aí para movimentar o mercado de futebol brasileiro aí, como a gente sempre fala aí, que o mercado de futebol do Brasil ele vem ao longo dos anos se mostrando muito forte, né? O Brasil repatriando muitos jogadores, né? E o Flamengo também é um time que está lá no Intercontinental também com a representatividade grande de jogadores estrangeiros, né? Ou seja, Sim. vai enfrentar aí um PSG que eu não sei como vai ser, porque não me parece que é o PSG que ganhou a Champions, né? Mas É, de vamos ver desfalque, ele só tem o Hakimi, né, que é o lateral, que está contundido, né? Só volta ano que vem. Agora, fora isso, segundo a imprensa, aí é força máxima, né? tem aquele lateral português que é muito bom, né? Da seleção portuguesa. E vamos ver se o Flamengo vai trazer o caneco. Mas de chegar na final, pelo menos não passou vergonha aí, como alguns brasileiros aí no passado passaram vergonha. E aí, doutor Humberto, Fernando, vocês acham? Oi, boa noite, João, boa noite, Danilo, Fernando. Em primeiro lugar, agradecer o convite de participar dessa mesa, dessa conversa. Estou aí com pessoas que entendem muito mais de esporte, e em especial de futebol, do que eu. Estou mais para aprender do que falar. Mas acho que o Flamengo, como o doutor João falou, acho que ele se preparou bem, né? Se preparou bem, pelo que eu me recordo, e também teve um passado aí muito, muito complicado também, né? Mas uma boa gestão e tempo, né? Nada se faz da noite para o dia, né? Mas com um pouco de tempo, com pessoas sérias, com boa gestão, com o passar de alguns anos, colhem-se os frutos, né? Então, vamos torcer para o rubro-negro aí trazer essa taça que o Brasil tá precisando de uma já a nível nacional, né? Faz tempo que o Brasil ou algum dos seus times não sai vencedor aí de alguma competição internacional. Mas é O isso. último, o último, por coincidência, foi o Corinthians, E olha, faz tempo isso, não? 2012. Já tem 13 E não anos, né? foi o último brasileiro, foi o último sul-americano. Depois Entendo. disso, nenhum sul-americano ganhou mais É. nenhum torneio internacional de times, de clubes, né? De futebol. É, é claro que tem muitos jogadores brasileiros que acabam
exercendo a sua profissão em times europeus, né, em times asiáticos, etc. Mas revela também, essa ausência de títulos, revela também um pouco como o Brasil está ranqueado hoje nos prognósticos para a Copa do Mundo, né? O Brasil, salvo engano de memória, sempre teve lá entre o primeiro, o segundo, o terceiro, né? E, salvo engano, ele no top 10 ele está em quinto hoje, não é isso? É isso. Isso mesmo. Então vamos... É um reflexo, né? É um reflexo, com certeza. Bom se tivesse sido o Palmeiras que estivesse no lugar do Flamengo, Humberto. Como é que é, Danilo? Desculpa. Se fosse o Palmeiras no lugar do Flamengo? Opa, aí seria bem melhor. Mas nessa altura é ser rubro-negro e vamos em frente, né, Danilo? Isso, com certeza. Agora o João e o Fernando estão aí na expectativa do Corinthians participar da Libertadores no ano que vem, né? Ah, sim, com certeza. Só pulando aí voltando aí no tema do Flamengo, eu acredito realmente que tem ali uma chance, né, de conseguir vencer. O Flamengo realmente ele joga um futebol diferenciado aqui no nosso país, que não é à toa que chamam de um time que joga o futebol que é praticado na Europa, né? Então, sim, existe essa possibilidade. E a gente viu ali no Mundial que o Botafogo conseguiu superar em um momento o Paris Saint-Germain. Então, eu acho que está aberta aí a decisão dessa próxima quarta-feira, mas também o Flamengo ele já teve ali já tem uma motivação fora do campo. Eu não sei se vocês viram, na sexta-feira a CBF ela trouxe aí para gente uma informação, né, que eles chegaram à conclusão de não expandir, foi travada a questão dos gramados sintéticos, né? Existia ali era fácil de um clube conseguir fazer com que tivesse ali o gramado sintético. E o Flamengo foi uma equipe que realmente ficava ali brigando, querendo questionar, levando estudos para a CBF, principalmente pelo arquirrival ali, né, nos títulos, que é o Palmeiras. Então tinham ali aquelas discussões, realmente aquele embate entre as duas equipes, e o Flamengo falava que não podia ter essa questão do gramado sintético. E agora a CBF, ela disse, eu não vou mais homologar esse tipo de gramado, e o clube que comemorou isso não foi outro, né? Que não teve outro que não o Flamengo. Postaram nas redes sociais, aquela coisa toda. Então, eu acredito aí que o Flamengo, fora de campo, também está bem motivado, bem empolgado. E com o que você falou do Corinthians, eu acredito que sim, que existe essa possibilidade. O corintiano, ele não é muito supersticioso, mas toda vez que a Nike faz uma camisa retrô, o Corinthians é campeão. Então teve ali em 2015 que fizeram aquele do Mundial, teve um jogo contra o Vasco no Brasileiro, que era o último jogo, foi campeão, e agora tá fazendo novamente uma homenagem, a Nike fez uma nova homenagem ali à camisa do Corinthians ali, aquela retrô lá do Mundial de 2000, onde a final foi com o Vasco, e estamos aí novamente, um jogo, uma final com o Vasco. Então, eu acredito que o Corinthians tem grande chance de voltar para a Libertadores. Fernando, só voltando no tema anterior, em relação aos campos, aqueles existentes não há objeção de haver jogo, né? Só não poderão ser instalados, por enquanto, outros campos com gramado sintético, é isso? Exato. Os clubes que já tiveram homologado ali os seus campos para utilizar esse gramado sintético vão continuar jogando normalmente. O ponto central é aquela questão de levar informações, ter discussões para ver se existe lesão, se existe uma vantagem esportiva, né?
quem joga no sintético conhece ali o kick da bola, aquela coisa toda, então eles querem fazer um estudo, porque é muita conversinha, né, quando perde, fala, porque ali era um gramado ruim, o jogador se machuca, tem um desequilíbrio no campeonato, então a CBF falou, então tá, para não ter mais conversa, discussão, e eram jogadores, né, que nem o Neymar, outros jogadores começaram a levantar essa bola de que iam se machucar, eles falaram, então vamos fazer um estudo para ver se realmente essas informações são verdadeiras, e por enquanto ninguém mais tem gramado sintético. Ok, entendi. E outra polêmica aí, a gente pode falar do São Paulo também, né, da notícia aí sobre essa questão que surgiu hoje, né, da parte ali de venda dos camarotes de forma irregular, né? O que vocês poderiam comentar a respeito disso daí? Mostrando mais uma vez que a gestão, o São Paulo foi um clube que na década de 90 era reconhecidamente elogiado pela sua gestão administrativa e financeira, né? Um clube que tinha aí como sua bandeira, né, ter conquistado naquele período dos anos 90 2 Libertadores, dois Mundiais de clube, e um clube que estava sempre ali entre os principais do Brasil, inclusive do mundo, né? Mas em um determinado momento ele passou por uma mudança política, o que levou a essa situação hoje que beira parecida muito com a do Corinthians, né? Uma destruição aí da marca, uma destruição aí do patrimônio, né? Do clube, assim como o Corinthians, assim como falando aqui dos clubes de São Paulo, né? Assim como o Santos também, né? O Santos foi um dos times que mais venderam jogadores, se você parar para pensar neste século, né? Jogadores se tornaram importantes, Robinho, Neymar, Diego, Yuri Alberto, Caio Jorge. Se você for ver a lista que o Santos teve de revelações e como o clube se encontra, né? Sim. E o São Paulo caminha aí para também um desastre, né? Como está acontecendo do Corinthians, né? Como que perdeu aí, teve o seu presidente, né? O impeachment, as notícias que chegam lá do Cícero Pompeu de Toledo é que vão pedir o afastamento do presidente do São Paulo, né? E o Já houve curioso, né? Um grupo de Né? conselheiros parece que montou um abaixo-assinado, né? Eu não sei exatamente a estrutura, pedindo que ele renuncie, não é isso? Estão tentando aí, de forma dentro dos parâmetros do Estatuto do São Paulo lá, né? Que ele seja afastado, envolve ex-mulher, envolve um monte de gente aí. E a situação também lá está complicada, né? O que você veja no momento delicado da temporada, que é justamente quando você deve fazer um planejamento, né? Exatamente. Exatamente. Doutor Fernando? Então, o São Paulo, que a gente vê que eu acho que ninguém ficou mais triste com esses resultados aí da Copa do Brasil que o próprio São Paulo, porque ele estava esperando aí um Fluminense, né? Um Cruzeiro na final com chance de ser campeão para ter a 8ª vaga da Libertadores. Mas ontem o São Paulo dormiu com essa expectativa de ter uma vaga na Libertadores e acordou sem Libertadores, né? Agora é a realidade, agora o clube está vivendo a realidade, né? Que é, assim, uma possibilidade de jogar uma Sul-Americana. O São Paulo não é aquele São Paulo que era acostumado, né, a jogar e vencer Libertadores, é outra história. E a gente vê que o São Paulo, como o doutor João falou, que era um exemplo de gestão, ele deixou de ser. Ele começou a fazer o que outros clubes fizeram, cometendo o mesmo erro. Em algum momento, alguém disse que os técnicos sul-americanos, técnicos argentinos eram melhores que os brasileiros. E aí, todo mundo começou a contratar técnico sul-americano, aquela coisa toda, e o São Paulo fez isso também, tá com um técnico que não resolveu o problema, né? Não é um problema só dele, mas os outros sul-americanos ali que foram chamados para atuar aqui no Brasil não fizeram, né? Não venceram. E a gente pode discutir, mas esse ano realmente não tiveram vez.
E eu vejo que esses técnicos aí estrangeiros realmente, tirando o caso do Abel, né, que é um português ali, não é um europeu, ele tem um time, tinha uma estrutura ali por trás. Eu vejo que no caso do São Paulo, ele tentou fazer mais do mesmo e por não ter estrutura, não ter nada, não conseguiu o resultado. Ainda no campo da gestão. Vai, doutor Roberto. Não, há algumas semanas atrás teve um jogo do São Paulo, não me recordo contra que time, acho que era o Atlético Mineiro, que teve um jogador do São Paulo que fez um desabafo importante, né? Eu acho até que ele colocou a própria continuidade dele no time em risco, né? Eu acho, não sei Acho que foi o Luiz Gustavo, né? Isso, Então, você vê, né? De novo, a gente volta para aquilo que acontece dentro do campo, dentro de uma partida de futebol, como o que está lá dentro do clube, né? Tem o seu reflexo, porque ele fez um desabafo ali bem agudo, né? Bem forte, né? Exatamente. Mas no campo ainda da gestão, pessoal, a gente teve também a questão lá do Fortaleza, que o Marcelo Paes vai ter a continuidade ali como CEO da SAF, mesmo com o rebaixamento, né? Havia muita expectativa sobre isso, e a gente percebe ali que, mesmo dessa forma, teve o reconhecimento de todos esses anos ali que ele participou dessa construção, ou reconstrução do Fortaleza, né? Com muito resultado esportivo, que repercutiu positivamente. Acabou que nesse ano de 2025, infelizmente, os resultados não vieram, mas ele vai ter essa continuidade ali. Eu acho que isso é importante, né? Principalmente nesse aspecto que a gente tem da SAF, né? De que não haja aquela influência simplesmente por um resultado esportivo, né? Mas que a gente preserve ali essa questão do trabalho construído no longo prazo, né? Uhum. Sim, o Fortaleza, né? Ele não há motivos, né, para tirar aí mudar uma rota de gestão, né, que a gente chama, porque o resultado esportivo realmente ele nem sempre significa uma má gestão, né? Enfim, o Palmeiras também, ele foi esse ano aí a gente brinca que o Palmeiras foi trivice, mas não significa que a gestão não foi boa, né? É que um time, o Flamengo, conseguiu aí vencer aí mais que o Palmeiras aí conseguiu a mesma feito que o Botafogo fez o ano passado, né? Que foi vencer o Campeonato Brasileiro e vencer a Libertadores, né? E é muito interessante você ver que o futebol brasileiro, né, até falando aí, voltando um pouquinho na Copa do Brasil, o futebol brasileiro é interessante, porque as apostas, né, eram que Cruzeiro e Fluminense, né, que estavam enfrentando o Cruzeiro terceiro, Fluminense quinto, estavam enfrentando o Corinthians 13º e 14º, respectivamente, na tabela do Brasileirão, fossem vitoriosos e fossem para a final da Copa do Brasil, né? E, na verdade, o que aconteceu que foram os dois times que, vamos dizer assim, menos qualificados no Campeonato Brasileiro e com mais problemas, né, até de gestão. O Vasco também tem os seus problemas lá, teve durante o ano. Os dois times conseguiram chegar à final da Copa do Brasil, que também justifica essa permanência lá do Marcelo Paes no Fortaleza, né? Nem sempre a gestão reflete no campo e vice-versa. Exato. Tivemos a reeleição do Fábio Mota lá no Vitória, também essa semana a gente divulgou essa notícia, ele estava concorrendo com o Marconi Amaral, que era o ex-jogador, e até trazia ali como uma questão da base dele ali de concorrer à eleição, trazer investimento lá do Catar, né, de onde ele jogou, e acabou que assim, mesmo ele perdendo a eleição, ele declarou que se houver interesse, né, dessa gestão do Fábio Mota em se transformar em SAF, que ele mantém, né, os esforços dele ali para poder trazer potenciais investidores lá do Oriente Médio, né? Então, interessante essa questão que o Fábio Mota ganhou com 85% dos votos
lá dos sócios do Vitória, e mesmo assim a gente não tem ali um racha, né, entre situação e oposição, a gente percebe que existe um trabalho em conjunto ali em prol do clube que é interessante, né? Verdade. Você vê que todas as pessoas que são eleitas, né, Danilo? Todo mundo que é eleito hoje em dia, ele fala que vê com bons olhos a SAF, né? Então, Sim, todos os candidatos que a gente tem visto, eu vejo direto lá no nosso site lá do SouSAF, sempre eu passo por lá e tem alguma informação de alguém que é eleito, né, num clube, e do novo presidente, ou que se manteve, né, ou que é reeleito, como nesse caso que você trouxe aqui, do Fábio Mota, e todos eles, assim, são bem incisivos. Então, a gente tem percebido essa mudança de visão, né? Existe aí, a gente percebe que as pessoas que trabalham, que tratam, que cuidam ali do futebol, elas já conseguiram enxergar que a SAF é realmente algo importante. Não é que você não vê mais o pessoal falando, tem um dono, né? Que nem quando a gente começou aqui, a gente sempre tentava explicar, não é que seu time vai ter um dono, né? Que agora vão ser responsabilizados, os responsáveis, aquela coisa toda. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal de ver. com certeza. E tem uma questão também lá do Atlético Mineiro, que eles estruturaram um FDIC, né? Para captar até 90 milhões. Eu gostaria que o João trouxesse um pouquinho de detalhes para a gente desse tipo de operação, e como que ela pode ser importante nesse momento de reestruturação ali do clube, né, financeira. Danilo e demais, o FDIC, né, eles geralmente são fundos montados, né, pensando em comprar os créditos, né, de algum segmento. Então, por exemplo, você tem fundos de direitos creditórios que compram créditos dessas empresas, como Casas Bahia, empresas do varejo que vendem a prazo, né? E essa é uma operação que você, através do fundo, capitaliza a empresa, né? A varejista, e você fica ali com uma antecipação de mercado muito mais barata do que o juros, do que o dinheiro tradicional vindo aí do sistema financeiro, porque na verdade, né, os investidores eles investem no fundo, né, pensando no retorno do pagamento, né, desses valores, com uma valorização do seu capital. E no caso aí do Atlético, me parece que a intenção é que o fundo capte 90 milhões e adquira aí parte aí das dívidas do Atlético, né? Pensando aí em receber no futuro os valores que o Atlético tem a pagar, de forma que os investidores desse fundo, que optarem por investir nesse fundo, tenham aí também o retorno do seu investimento financeiro, né? E para o Atlético é uma forma dele se capitalizar, né? De maneira que ele também tem aí um passivo muito grande, né? A minha pergunta é por que os 90 milhões, qual se dá muito fôlego, né? Ou se esse fundo pretende haver alguma expansão, uma vez que o Atlético também tem sua dívida lá na casa dos 2 bilhões de reais, né? Sim, até vi a notícia essa semana sobre o Botafogo querendo levar o Júnior Santos por empréstimo. Aí o pessoal estava criticando, como assim o Atlético compra o Júnior Santos, agora do Botafogo, agora empresta o Júnior Santos para o Botafogo. Mas quando foram ver, o Atlético não pagou nenhuma parcela da compra do Júnior Então, Santos até hoje. Então, é uma situação complicada, né? É, Pode falar, doutor, pode falar. não, é bem observado, né? A expressão econômica de um FDIC, embora seja um volume para o comum dos mortais, um volume alto, mas para esses parâmetros, né, que a gente fala aí dos times de futebol, do endividamento e de próprio valor de jogadores, né, me parece um pouco tímido, né, essa iniciativa, um pouco tímida em termos de volume, né, mas a não ser que haja algum projeto de ampliar isso, né. Aqui me parece que é mais um fôlego mesmo ali, momentâneo, né? Para poder do, equilibrar o fluxo de caixa.
que acho que essa que é a intenção. Isso veio na sequência da questão da nomeação do Pedro Daniel, né, como novo CEO lá do Atlético também, que é alguém de mercado, né? Ele, inclusive, é professor lá da CBF Academy, tem uma carreira ali na indústria do futebol, né, de algumas décadas, então, uma pessoa de bastante experiência, envolvido nessas questões da legislação ali do futebol, a lei da SAF, Profut, dentre outras, até mesmo, acho que na questão do fair play financeiro, né? Então, alguma coisa mais para dar um fôlego, né, talvez inicial ali para 2026, e se pensar em outras questões ali que realmente possam contribuir para resolver o problema de forma mais sustentável depois, né? Eu acredito que é só algo momentâneo. E aí, João, só uma questão que eu não sei se influencia na sua explicação, que esse FDIC, ele veio via oferta pública primária de cotas. Então, entendo ali que quem fizer o investimento, né, ele tem ali aquisição de participação, né, no É, clube, é, né, o, na é, SAF. o, o fundo, né, na verdade, ele tem vários modelos, né? O modelo que está sendo adotado aí é o que o investidor ele participa do fundo, né? Ele vai ter as cotas do fundo e o fundo aí vai garantir aí, na verdade é o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro vai garantir os pagamentos daqueles créditos, né? Relativos ao que o fundo comprar de papel do Atlético Mineiro, né? Que são os títulos, né? Direitos creditórios aí dos credores do Atlético Mineiro, e dentro desse tipo de situação, Danilo, tem várias coisas, né, que também podem ajudar. O fundo, ele pode também adquirir esses créditos com deságio, uma série de situações ali dos credores, pode adquirir créditos atrasados, né, por exemplo, ó, como você falou aí, o Botafogo não recebeu nenhum valor. Então o fundo pode ir lá no Botafogo e falar: ó, você quer me vender esse crédito que você tem com o Atlético Mineiro? Eu não sei o valor da negociação, mas vou dar um número aqui, era 10 milhões, eu te pago à vista agora 7. E Uhum. aí o Botafogo, se quiser, óbvio, né, depende dele, pode ir lá e vender, e aí o fundo fica ali com aquela garantia que o Atlético vai dar de que o Atlético pagará, né? Aí esse é o grande negócio. Na verdade, não é o devedor que conta, né? É o quem vai pagar, que é o Atlético. Então, precisa estar bem alinhado o fundo, que é o caso do São Paulo também, né? Que fez uma operação dessa também no ano passado, com uma série de regramentos, né? Inclusive, o São Paulo tem limitação para gastar com folha, com um monte de coisa, porque o fundo exigiu para colocar um aporte lá e comprar os créditos do São Paulo, né? Perfeito. Mas eu queria até colocar uma questão. O ponto trazido aqui pelo Dr. Humberto realmente faz muito sentido, né? Porque quando a gente fala de futebol, a gente estava junto até lá no Fórum SAF, né, Dr. Humberto, lá em Minas, e o doutor até naquela oportunidade tinha me comentado de que qualquer número que eles iam dar de exemplo era ali, no mínimo 200 milhões, 800 milhões, bilhões, né, 7 bilhões, 5 bilhões. Então, são números altos realmente, né, quando a gente pensa em futebol, e sim, esse 90 milhões, ele ali não parece que vai solucionar algo, né? Só que o que eu vejo, aquele negócio que o pessoal que nos acompanha sabe aí, né? Que eu sempre tento ver o copo, sempre não, tento não, né? Eu sempre vejo o copo meio cheio. E é aquela coisa, a gente sabe que o FDIC ele é algo comum, né, no mercado financeiro, mas ainda é raro, né, no futebol. E eu vejo que a SAF, ela proporciona, na verdade, aos clubes, né, esse planejamento, controle de dívida, essa visão empresarial, e aí você vê que os clubes acabam tendo aí a possibilidade de usar de um instrumento que talvez antes eles não usariam. Talvez esse fôlego que o Danilo falou, eles teriam feito como? Pegando empréstimo, indo buscar lá na televisão, e aí ia ficar amarrado, aquela coisa toda, né? E acabar virando refém e aumentando ainda o rombo, né?
era um fôlego que não ia servir de muita coisa. Agora a gente vê que pelo menos eles passam a utilizar ali de um instrumento que eu imagino que ele seja utilizado ali através de uma estratégia. Então, é mais um motivo aí para a gente ver a importância da SAF, né? Que acaba garantindo para essas equipes um gestor profissional que traz aí procedimentos e instrumentos para o clube utilizar. Perfeito, Fernando. E falando em investimento, a gente teve aí hoje a notícia do Coritiba, né, que comunicou oficialmente que o grupo do Independiente Del Valle, lá do Equador, adquiriu, né, uma parcela minoritária da SAF. Não foi revelado ali, pelo menos a princípio, o percentual, nem valores, né, mas aí agora o Curitiba, ele faz parte aí desse grupo, né, dessa rede multiclubes, do grupo Independiente, e que entre o Independiente Del Valle, tem um clube também da segunda divisão colombiana e um clube da terceira divisão da Espanha. Então, mais um clube ali brasileiro, né, que vai estar na Série A, que participa de uma rede multiclubes, assim como o Botafogo, né, na Eagle, e também a gente tem o Bahia no Grupo City. Essa é a informação fresquinha aí. Essa também, se a gente for analisar, é uma modalidade também, né, de que os controladores do Curitiba, né, no caso aí a gente sabe que tem o Roberto Justus por trás, os controladores do Curitiba de conseguir também se capitalizar, né, no momento importante que é a intertemporada. Porque, obviamente, né, que essa fatia que foi vendida aí da SAF do Curitiba, ela teve uma contrapartida financeira. Então, essa também é uma possibilidade, né, que o Clube Empresa dá de você, sendo uma pessoa séria, né, tendo ali um projeto esportivo e também econômico, atrair investidores, no caso aí, investidores do futebol, né, que já tem outros clubes aí onde eles investem, e atrair investidores no sentido de ajudar aí no projeto da própria SAF, no caso do Curitiba, né, com capital, porque a gestão sempre continua com o grupo que controla, né, o Curitiba aí, que tem por trás aí o Roberto Justo. Só um comentário. Não chama um pouco a atenção o fato desse investimento ter vindo do Equador? Normalmente a gente ouve pessoas ligadas ao futebol, mas não sei, de países que revelam ou uma economia ou um poder econômico assim de algumas pessoas ou de algumas lideranças bem robustas, né? Me refiro aí aos países árabes, né? Como leigo, né? Não sou um expert no assunto, mas chama um pouco a atenção o fato do Equador ter montado não Equador, claro, profissionais do Equador tá nessa direção, né? De estar adquirindo outros times, como vocês mesmos falaram. Que não é o Equador, né? É um grupo internacional. Onde eles participam do Independente, mas participam também na Europa, de vários times também, como disse o Danilo. Tem um da Espanha, tem um na Colômbia. É um grupo muito forte lá. Até, assim, informações que a gente colhe ali de quando o Independiente Del Valle está jogando, né, Sul-Americana, Libertadores, sempre comentam sobre a força desse grupo. E é um investimento minoritário. E eu vejo que o potencial maior é a sinergia, porque é um clube formador. Então, talvez para o Coritiba ter essa ligação, até pela questão de formação de atletas, então ter um intercâmbio entre jogadores do Equador para o Curitiba, ou do brasileiros, né, para o Equador ou para a Espanha também, onde eles têm uma outra participação, seja uma forma interessante, né, deles trabalharem em conjunto. Entendi, Danilo. Obrigado.
E a gente tem mais outra notícia de investimento aí, né, Fernando, sobre o Cristiano Ronaldo lá no Al Nassr, né, com a intenção dele de aproveitar agora a questão de investimento privado no clube a partir de 2026. Ele tem essa intenção de adquirir 15%, né, do clube, e inclusive falam que é a intenção dele pós aposentadoria se estabelecer lá, né? Tem essa questão também. O Cristiano, ele não é uma pessoa que é admirável só dentro do campo ali, né, pelos esforços. Você vê que é uma pessoa realmente diferenciada. Então, esse movimento do CR7 mostra o quê? Que ele não vê ali na Arábia Saudita o que todo mundo mencionou, que era o lugar onde ia ser o fim da carreira dele. Mas ele transformou isso como um projeto ali de longo prazo, né? Ao pensar ali em comprar, eu não sei se ele já comprou, chegou a fazer uma oferta, mas ele pensou, né, em comprar parte ali do Al Nassr. Aí ele vai deixar de ser a estrela do time, passa a ser parte da engrenagem ali do futebol, né? E ele é bem inteligente, porque assim, você pensa, o Sheik, ele não precisa de dinheiro, né? Ele já tem o dinheiro. Mas assim, o fato do Cristiano Ronaldo querer comprar um clube ali, isso fortalece a liga, isso atrai investidores, dá mais credibilidade, né, para o campeonato ali, e, e eu vejo que também faz parte de um projeto do país mesmo, que eles buscam ali uma Copa do Mundo, aquela coisa toda, né? Que é em 2034, que eu vi lá no nosso site ali do SoulSaf, tem essa reportagem. Na Copa do E aí Mundo, né? o jogador, né, usando o próprio nome como um ativo econômico. Eu não acredito que ele vai colocar uma grana, um valor. Eu acredito que é só ele entrando ali no comando, na gestão, tendo esse poder de contratar, de ter ideias. E queira ou não, ele acaba atraindo, né, o olhar para lá, para o clube. Mas isso é bem interessante, é bem legal. E você vê, né, que hoje é mais comum, né, Danilo, a gente vê os jogadores não só saindo do futebol e indo pro campo ali, né, como treinador, alguma coisa assim. Hoje é mais comum a gente ver os jogadores nos bastidores, né, fazendo essa parte de gerenciamento, às vezes, dos jogadores, aquele sendo representante dos clubes. Então, isso é muito legal, e eu acredito que o Cristiano Ronaldo, assim como ele teve um sucesso grande no campo, com certeza aí nos bastidores do futebol ele vai se dar muito bem. Com certeza ele está envolvido com as pessoas mais influentes lá da Arábia Saudita. Até assim, seja efetivamente ou simbolicamente, o que se fala de investimento é 50 milhões de euros por esses 15% de participação. Mas a grande questão é que é um projeto, né, de privatização do clube. Então a gente vê que, inclusive, lá, né, essas questões ali estão em voga e é interessante a gente trazer esses comparativos aqui com o Brasil, né, quando a gente está falando de É, SAF. esse é um assunto que eu conheço, né, Danilo, porque o projeto árabe de investir no futebol foi para desenvolver, né, o soft power, né, que é um poder que se desenvolve de várias formas, ou militar, ou econômico, ou político, ou através de uma atividade específica, né? E no caso o futebol, né, assim como a China já fez isso aí uma vez, né, utilizou o mercado chinês, era o principal mercado do futebol mundial, porque a China queria ali aparecer para o Ocidente, né, e utilizou-se aí dos mega eventos que a gente chama, né, Copa do Mundo, Olimpíada, tudo mais. Só que a China, depois que atingiu um patamar que se tornou confortável, ela abandonou o futebol, né? O projeto que era também vinha do governo chinês. O projeto de futebol ficou em segundo plano porque não fazia mais sentido. Talvez os árabes, já vendo a experiência chinesa, né? Eles já estão pensando em transformar os clubes em empresa, para que não tenha aí uma questão de ficar só tendo dinheiro público, né, injetado aí no mercado, e porque talvez os países árabes já estão aí verificando que aquela intenção de se apresentar para o mundo, né, através do futebol, ela já está completando aí o seu objetivo, né?
através do Sim, soft power aí. com certeza. Tem um outro aspecto aí, esse daí, a polêmica que sempre está em voga, que é da arbitragem, né? A gente também colocou lá no nosso blog essa questão da CBF planejando a profissionalização dos árbitros, né? Tem até algumas informações lá interessantes sobre a questão do quadro hoje de profissionais ligados à arbitragem, que hoje no Brasil tem um número de 734 profissionais entre, né, árbitros principais e assistentes, incluindo aí 134 mulheres. E a ideia, né, da CBF é trazer, além da questão de formação, a parte também ali mental, a parte física, então uma série ali de propostas, e não somente, né, a questão, vamos dizer assim, da parte trabalhista em si, né, profissional de legalização. Então, pensando nisso daí, a gente sabe o quanto que repercute a arbitragem a cada rodada que a gente tem do futebol. O que vocês me dizem a respeito disso? Eu vejo que é o que você falou, né? Não se trata só de profissionalizar, né? Ah, vou dar uma carteira assinada para o árbitro. Não é isso, né, Danilo? A ideia mesmo é um treinamento contínuo, tecnologia, e queira ou não, tem que ter uma proteção emocional para esses caras. Os jogadores têm, né? Esses dias eu vi uma reportagem que o Neymar estava procurando uma psicóloga, entendeu? Então, assim, é um cara que é ali, bajulado, aquela coisa toda, tem dinheiro infinito e ele estava com a mente complicada. Então, imagina o árbitro de futebol, que ele tem as suas decisões ali, as suas atuações, suas ações dentro de um jogo que é rápido, julgado, né? Mesmo com o VAR, às vezes o VAR pode atrapalhar ele. Então, eu acho que realmente é muito importante essa conduta da CBF, mas eu sempre fico com receio, porque eu sempre escuto que a CBF está fazendo ali algo pela profissionalização da arbitragem, sempre a gente escuta muito, né? Mas eu espero que dessa vez realmente torne-se aí realidade. Até porque uma coisa que a gente tem que entender. Eu acho que quando o VAR veio, a gente perdeu um pouco de uma questão importante. O erro ele vai acontecer. O futebol existe erro. O jogador vai errar, o goleiro vai errar, o árbitro também vai errar. Ou seja, todo mundo humano. Quando trouxeram o VAR para cá, a ideia não era acabar com o erro, era reduzir, diminuir. Vou dar o exemplo lá do primeiro jogo do Corinthians e Cruzeiro. Eram 3 emissoras acompanhando ali, que tinham licença para colocar câmeras para acompanhar o jogo. Era Globo e Sport TV, mesmo sendo o mesmo grupo, eles tinham câmeras distintas. Tem aquela Amazon Prime, também estava lá com as câmeras dela. A CBF estava com as câmeras dela para o VAR. Lembrando aqui, gente, que a cabine do VAR, ela tem ali as câmeras da CBF, mas também tem acesso às câmeras das empresas que têm ali a autorização para transmitir os jogos. Então tem acesso a todas as câmeras. Aquele lance da cabeçada do Memphis, que realmente bateu na mão, acabou. Aquele dia eu fui dormir tarde, não lembro porquê, mas acho que porque eu estava muito feliz. Mas aquele dia eu fui dormir um pouco tarde e acompanhando ali os comentários, ninguém falou que o gol foi regular. No outro dia eu acordo até com uma mensagem do Danilo, um susto, né? Ele mostrando aquele vídeo da mão, né? Aí eu fiquei assustado, eu falei, Danilo, isso aí, foi a primeira coisa que eu falei pro Danilo. Danilo, isso é montagem, não é possível isso, né? E realmente é uma imagem verdadeira, só que ela foi feita por um profissional ali independente, né? Um repórter, um fotógrafo ali que estava gravando aquela imagem aquele dia, ele estava fazendo um vídeo e só ele tinha a imagem naquele ângulo. Então, assim, eu vi que um monte de gente começou a falar de forma errada na minha visão, de que o VAR não serve para nada, como que o VAR não viu isso? Pô, é porque a pessoa agora está tentando o quê? Tirar do VAR ali, fazer com que o VAR seja zero erro. Não é isso. É próximo do zero, mas não quer dizer que não vai ter erro. Então, assim, não tinha aquela câmera, não tinha aquela visão, não teve as discussões. Os jogadores que estavam ali na jogada, principalmente o Cássio, não reclamaram. Então, assim,
eu vejo que a situação ela é bem complicada no sentido de que a gente tem que entender que pode errar. E mesmo que erre, e que pode acontecer, precisa de um apoio, principalmente emocional. Então eu acho que a CBF ela acerta em fazer isso, em dar esse apoio para os árbitros, mas realmente ela tem que cumprir com o que ela está falando, ela tem que ter esse planejamento e honrar. O discordo aí do Fernando de bater na mão, que a imagem também não foi, que aqui a gente tem que dizer, né, que não foi sim certificada como verdadeira também, né? E as regras do jogo que valem são as imagens oficiais, né? E as imagens oficiais não demonstram nenhuma bola na mão, né? Inclusive são as regras do jogo. Agora, sobre a profissionalização, inclusive vou trazer até um ponto polêmico e queria ouvir especialmente a opinião do Danilo. Sobre a profissionalização, acho interessante, porque quando você profissionaliza, você tem a condição de colocar em contratos, né, produtividade, meritocracia e toda uma série de requisitos, né, e de questões ali envolvendo o que a gente espera de qualquer profissional. O que a gente espera de qualquer a entrega daquele trabalho que ele é contratado para fazer, com a melhor qualidade possível, com o melhor desempenho possível. E eu acho que para o árbitro de futebol, sendo profissionalizado, né, e aí uma empresa com certeza iria assumir essa responsabilidade, ela poderia fazer contratos aí com os árbitros onde haveriam ali requisitos de diminuir a possibilidade de erros, diminuir, né, a quantidade de problemas em campo, visando até a continuidade dele como profissional. E qual que é a minha... porque isso tudo envolve muito dinheiro, a gente não pode esquecer. Você pega aí o exemplo que eu vou dar agora, que é o que eu pergunto para vocês, né, que isso se discute muito hoje, por isso que eu queria a opinião do Danilo, é a questão do jogador de futebol também, que hoje, né, através dos clubes e empresa, é possível você fazer contratos também com essas questões de punição, disso e daquilo, porque uma derrota, por exemplo, do Cruzeiro, que foi ontem, custou muito aos cofres do clube, com um pênalti de um jogador ali, que, ao que todo mundo fala, né, foi de forma displicente, não agiu assim com o profissionalismo que ele deveria encarar com seriedade ali aquela batida de pênalti que é o Gabigol, né? Assim como já aconteceu com o Yuri Alberto no Corinthians, como, né, o próprio Memphis e outros times tiveram aí, por conta de algum profissional, algum jogador, né? O Palmeiras mesmo perdeu, ele foi muito prejudicado porque o jogador deu uma cabeçada no Martínez, que é numa fase antes aí da Copa do Brasil, né? Inclusive foi expulso. Então eu acho que também o jogador de futebol, e já se discute isso também, o jogador de futebol ele também tem aí essa questão de haver metas, desempenho, né, resultados para encarar o profissionalismo, né? Aquela situação onde o clube deixa de ganhar muito dinheiro, né? No caso, nós estamos falando de 50 milhões, que foi a classificação aí para a Copa do Brasil. O que você gostaria? Que o Gabigol tivesse hoje um contrato que o punisse por ter sido displicente, Danilo? Bom, vou começar pela arbitragem, né? Primeiro, pela arbitragem ali, a gente não tem, né, um parâmetro se esses árbitros eles iriam se profissionalizar via PJ ou CLT, então não existe ainda esse parâmetro, mas poderia ser qualquer uma das formas. De toda forma, o que se discute é que você tenha cotas fixas e tenha bonificações. Porque a cota fixa, ela traz o quê para o profissional? Uma segurança financeira. Então, ele sabe que algo ele vai receber ali de rendimento que vai permiti-lo investir na carreira. E, ao mesmo tempo, as bonificações vão estar atreladas à performance. Então, se ele trabalhar bem, ele ganha mais. Se não trabalhar bem, né, ele vai deixar de ganhar alguma coisa. Então, nesse mesmo modelo, a gente vê o River Plate na Argentina, dizendo que a partir agora de 2026, ele vai trabalhar meio que num modelo similar. Eu sei que acho que é 60% a 40% dos vencimentos. Não sei se é 60% fixo e 40% bônus ou o contrário, mas é mais ou menos nessa linha, justamente para atrelar boa parte dos vencimentos dos jogadores à performance. E essa performance ela não vai ser só individual, mas coletiva.
No caso do Gabigol, especificamente, eu acho que a displicência não foi no bater o pênalti, né? A displicência já o acompanha ao longo da carreira. Ele já é um atleta muito mais preocupado com a imagem dele, né, individual, do que com o coletivo de clube. E isso está muito claro, acho que para a maioria ali, inclusive dos torcedores. Eu acho que a continuidade dele no clube vai ser difícil, apesar dele deixar muitas viúvas ali que queriam de todo jeito arrumar um lugar para ele no time, mas eu acho que acabou marcando porque se ele faz o gol, ia continuar aquela velha máxima de que ele era aquele jogador decisivo, que aparecia nos momentos mais importantes. E como ele errou, foi para o outro extremo. Então, simplesmente, ele estava num dilema ali. Se fosse gol, era o extremo de cima, mas como ele errou, foi o extremo de baixo. Mas é um reflexo, acho que particularmente, da conduta dele, que é uma conduta que eu acho que não tem um comprometimento com o clube, tem um comprometimento mais com o lado dele, de imagem, essa parte individual. E aí, né, complementando toda essa questão, eu acho que trazer esse aspecto de cotas fixas e bonificações precisa ter bonificações que estejam realmente atreladas ao lado coletivo, principalmente. Claro que o individual vai ser importante, né? Quantos gols o jogador fez, quantas assistências ele fez, ou se for um jogador mais defensivo, quantos desarmes, etc. Mas o coletivo tem que prevalecer, porque no final das contas é o que você falou. O que perdeu de premiação, de repente pagaria o ano inteiro do salário dele parado no banco de reserva. E o clube é uma empresa, né? E como toda empresa, quando tem um profissional aí que causa um prejuízo, né, por conta de um descuido, uma baixa performance, e há um resultado para esse profissional. E no futebol, durante muitos anos, isso não ocorreu. E eu vejo que agora é um movimento, né, que até atinge os hábitos, que é assim, não, você é um profissional e você tem responsabilidade pelo também sobre o resultado esportivo. Sim, Fernando falou de passar a mão na cabeça do árbitro aí, mas eu acho que é porque, como só vai profissionalizar no que vem, ele está querendo que o VAR acompanhe o Corinthians para a final. Não, na verdade não é isso, é a questão do VAR, né? Aquela questão de que realmente, assim, que eu ponderei que ele não veio para zerar o erro, né? O erro vai existir. Mas com relação ao que vocês estão falando aí do Gabriel, né? Que não é mais Gabigol, há um bom tempo, deixou de ser Gabigol. Eu vejo que talvez se os clubes já tivessem esse pensamento de conversar, de realmente mostrar para o atleta que ele tinha que se esforçar, tá sempre correndo atrás, talvez o Gabriel hoje ele continuaria sendo o Gabigol, né? Porque eu vi que desde a época ali do Flamengo que ele começou a se sentir tranquilo, né? Ele teve as boas performances, mas depois disso ele parou de jogar, ele não teve autocrítica e ninguém falava para ele isso. Quando vieram alguns técnicos, colocaram ele no banco. E hoje os bancos, né, doutor Humberto? Hoje os bancos são confortáveis. A gente vê ali, parece aquelas poltronas, né? Não é o banco de reserva que era antigamente, que o cara não queria nem ficar sentado ali. Hoje não, é bem confortável. Eu vejo que os jogadores, assim como o Gabriel, eles acabam se acostumando com o banco ali e não tem essa questão de tentar entregar o máximo, entregar o melhor, até porque muitas vezes não deve receber esse feedback, né, de ninguém que está ali em volta. Então, eu acho que os clubes adotando essas medidas, como você mencionou aí do Boca Júnior, eu acho que isso vai fazer com que a gente salve aí muitos atletas para que eles joguem no melhor rendimento deles por mais tempo. Na Na verdade, verdade, do River Plate, né? na Do verdade Bragantino. isso é contrato, né? Trazendo também mais um exemplo, o Neymar, é só verificar o quanto o Neymar jogou aí nas finais para não levar o Santos para tirar o Santos, né, da queda, porque é muito dinheiro envolvido nessa transação, né? E até aproveitando, imagino que o modelo que aqui é uma suposição, tá, gente? Não há informação, nada. O modelo que o
o Cristiano Ronaldo vai fazer aí com o Al-Nassr, pode ser um modelo que o Santos venha adotar com o Neymar também no futuro, né? Onde o Neymar participe, né? Então, a profissionalização do futebol, você tendo esses contratos mais profissionais com o jogador de futebol, de desempenho, de produtividade, de resultado, vai fazer com o atleta, através do seu staff, né? Porque aí o empresário, o staff, vai falar assim, se você precisar de ajuda, procura, se você precisa disso, procura, né? E aí vai também movimentar o mercado para outros profissionais, gestão financeira, todos os tipos de profissionais aí, dos mais variados ramos. Doutor Humberto? Não, falamos aí dos jogadores, né, que se preocupam mais com ele mesmo do que com o coletivo, e lembrei um pouco da frase do Lancelotti, do técnico da seleção, né? Claro, claro que precisa-se de jogador com talento, etc., mas ele quis, acho que naquela frase que ele falou, eu quero um time, não me lembro exatamente as palavras, mas meio que de gente de caráter, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. Ele quer formar uma equipe comprometida com o todo, né? E não estrelas aí que querem despontar sozinha, né? Então, acho que isso vem bem ao encontro aí do que estava falando sobre o Gabriel, que teve esse comportamento, não sei, né? Parece, né? Também é uma impressão, né? Um comportamento de não comprometimento com o resultado, né? E que, como foi falado aqui, de grande expressão econômica, né? Oxalá o Ancelotti consiga, né, montar esse time coeso, né, com pessoas comprometidas com toda a equipe, né, e deixar de lado esse vedetismo, esse estrelismo aí que acaba não trazendo bons resultados. É isso. É importante até frisar que a questão do Gabriel, pelo menos para mim ali, o que mais pesou, terminou o jogo, ele foi para o vestiário, se arrumou antes de todo mundo, saiu, e dali ele já saiu, não foi para o ônibus. Ele já pegou a malinha dele que já estava pronta e saiu de férias. A mala dele já estava pronta. Enquanto toda a delegação voltou junta para Belo Horizonte, porque eles estavam preparados para se preparar para uma possível final. Inclusive, todos foram para um treino regenerativo hoje. E estava marcado nesse treino regenerativo. E ele foi o único que não voltou. Não sei se ele estava com medo dos companheiros no ônibus, mas a malinha dele já estava pronta. Acho que não é medo, hein? Porque ele, eu não sei se vocês vão se lembrar aqui, mas ele, quando estava pelo Flamengo e perdeu uma Copa do Brasil, acho que foi a final para o São Paulo, acabou o segundo jogo, ao invés dele ir embora, ele foi lá, passou no. Acho que foi o primeiro jogo que o Flamengo tinha perdido, passou, ele saiu do jogo, do vestiário ali, passou na coletiva de imprensa, onde estava o Dorival Júnior, que na época era técnico do São Paulo, e mandou um beijinho pro técnico. Então, assim, o time inteiro dele triste, a torcida inteira do Flamengo triste, e ele passa lá e beija. E depois foram entrevistar ele, aquela questão do jogador não ter autocrítica. Foram entrevistar ele, ele falou, não, eu acho certo, eu gosto dele, ele gosta de mim, não tem por que eu não passar lá e jogar um beijinho para ele. Então, ele tá vivendo ali um outro momento, ele não consegue entender essa dor que você, Danilo, né, sente nesse momento. Ele não vê isso. Ele tá fora disso. Ele tá num outro momento ali da vida dele. Ele não consegue mais ter esse sentimento. E eu já estou planejando 2026. Dor, só quem for para a final ali perder que vai sentir. Eu já estou pensando na Libertadores 2026. É isso aí, Danilo. E é planejamento, e aí acho que o que repercutiu mais ainda foi essa questão, né? Falando em SAF e continuidade, o fato do Leonardo Jardim não continuar no Cruzeiro, né? Acho que essa notícia
mais do que toda a repercussão do Gabigol ali, acho que foi mais importante, né, em relação à SAF do Cruzeiro, porque existia uma expectativa de continuidade, né? E a continuidade a gente sabe o quanto que ela importa, né? Ainda mais a gente pensando aí o Palmeiras, que renovou com a Abel, né, já são quantos anos ali, né, de continuidade de um trabalho sólido, né, independente do resultado esportivo maior vir ou não, né? Tem todo o trabalho ali, o desempenho, né, ao longo do ano que acaba sendo valorizado, e a gente sabe que isso faz muita diferença. Isso aí. Mas foram problemas pessoais, né, segundo ele, o que levaram à saída. Então, respeitar, esperar que não haja nada demais e que ele siga bem aí na carreira futuramente, seja como treinador, eu acredito que talvez mais difícil, mas ele tem essa pretensão aí de ser manager, né? Então, vamos ver. Assim. Pessoal, E falando só, Danilo, só falando uma coisa, referente aí ao treinador, a gente tem que voltar a falar aqui só lembrar do Dorival, né? Porque o Dorival aí nos últimos anos, ele não tem tido a continuidade dentro dos times, dentro das equipes, mas ele tá mostrando aí pra gente uma continuidade na Copa do Brasil. Ele realmente, olha, ele foi campeão lá atrás com o Santos, né? Depois foi campeão pelo Flamengo em 2022, São Paulo em 2023 e levou o Corinthians para uma final em 2025. Então, assim, é um cara que tem aquilo que a gente falou do resultado, né, doutor? Ter compromisso com o resultado, ele é um cara que realmente tem entregado. Isso aí. considerações finais aí, João, doutor Humberto, Fernando. Não, agradecer, acho que foi um bate-papo bem legal, bem produtivo e mostra aí a profundidade, né, dos comentários, a seriedade com que está sendo tratado. Acho que isso é bem legal. E desejar uma boa noite a todos aí. Valeu, pessoal, por acompanhar aí o nosso programa. Deixar aí o recado para vocês nos acompanharem nas redes sociais, né? A nossa plataforma aí tem sempre informações importantes, notícias importantes. E dizer aí também que, né, vamos verificar aí quem vai ser o campeão do Intercontinental e também da Copa do Brasil. Fernando. É isso aí, gente. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? O futebol ele continua sendo aí essa paixão, continua sendo apaixonante, mas hoje ele tem que ter gestão, ele tem que ter investimento e principalmente credibilidade, né? E que tenham mais competições com mata-mata, porque aí o meu Corinthians se dá melhor. Muitíssimo obrigado, doutor Humberto, que nos presenteou aí com sua presença hoje. Muitíssimo obrigado aí, João, Fernando. Pessoal, continue acompanhando aí, Sou SAF em Campo. Semana que vem a gente repercute aí os resultados, né, da Copa do Brasil e do Intercontinental, conforme o João mencionou. E traremos mais notícias aí sobre SAF, sobre gestão no futebol, sobre a questão, né, dos bastidores aí que envolvem esse esporte apaixonante. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço, Danilo. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.